Hoje você vai conhecer uma teoria de subversão soviética, uma estratégia para conquistar nações sem usar sequer um tanque de guerra. Essa estratégia pode estar sendo usada ao redor do mundo, ou talvez não. Eu estou aqui para te mostrar essa estratégia, como ela funciona passo a passo, e cabe a você uma única missão: me dizer se o que eu vou te dizer merece um chapéu de alumínio ou se realmente tem algum sentido. The time bomb is ticking with every second. The disaster is coming closer and closer. Unlike myself, you will have nowhere to defect to. Nós vamos juntos então mergulhar nessa toca do coelho e eu já devo deixar claro aqui para você. Tenha um pouco de paciência, até porque nós estamos falando de uma teoria que não é muito conspiratória no sentido de que surgiu em um fórum da internet. Não, ela tem uma âncora histórica bastante forte e há potenciais evidências de que ela foi sim aplicada ao longo da história. Quem trouxe essa teoria da subversão à luz do dia para a civilização ocidental foi esse cara, o Yuri Alexandrovich Bezmenov. Ele foi um ex-agente da KGB que pediu exílio nos Estados Unidos e o trabalho dele enquanto agente soviético era ir em nações em desenvolvimento e destruí-las por dentro. Esse era o trabalho dele. Quando ele fez isso por muito tempo, em um determinado momento algumas coisas aconteceram. Você pode ler na biografia desse livro aqui, que eu já recomendei esse livro aqui no canal para você. Ele foi embora, fugiu, foi para os Estados Unidos e chegando nos Estados Unidos ele decidiu tomar uma decisão muito séria, que é expor esse plano por completo para todas as pessoas que queiram aprendê-lo. Ideological subversion is the process which is legitimate, overt, and open. You can see it with your own eyes. All you have to do, all American mass media has to do, is to unplug their bananas from their ears, open up their eyes, and they can see it. A primeira dúvida que talvez você tenha agora é: poxa, Júlio, mas não é melhor um país ir lá invadir o outro logo do que fazer todas essas artimanhas de teorias de subversão? Não necessariamente. Uma guerra custa caro, muito caro para um país, e além disso ela cria problemas secundários. Quando você toma um país à força, vai ter muita gente naquele país que não vai estar contente com isso e vão criar facções, grupos de rebeldes que podem gerar instabilidades no novo governo que for ser criado ali naquele território. Então, para evitar os desconfortos e os problemas e os custos de uma guerra convencional, a União Soviética propôs essa teoria da subversão. Em resumo, ela funciona da seguinte maneira: você pega agentes infiltrados dentro da nação-alvo. Você pega caras formados na inteligência soviética, coloca eles dentro de um país-alvo e então, dentro desse país, eles vão começar a corromper a cultura e os costumes e a economia daquele país de maneira sistemática, lenta, um processo que leva décadas para que aquele país, então, comece a colapsar sobre o próprio peso. E quando ele estiver bem fraco, o outro país vai lá e pega ele. Simples assim. É claro que isso é um processo cadenciado, então entenda que o que eu vou te contar aqui, o passo a passo que eu vou te trazer agora, ele tem que ser visto com uma perspectiva de décadas, não de 1 ano, não de 2 anos, certo? Então, sem muitas delongas, vamos mergulhar agora nesse passo a passo e a sua tarefa, lembrando aqui, é você ouvir o que eu vou te contar e ver se você vê alguma similaridade na sua realidade. Como a nossa teoria aqui é bastante complexa, eu vou ficar com a colinha aqui embaixo, mas juntos vamos mergulhar no primeiro passo, o passo da desmoralização. A proposta desse primeiro passo é você fazer com que as pessoas comecem a não sentir mais orgulho do país onde estão, de que comecem a se sentir incomodadas com a sensação de que tudo em sua volta parece sujo, parece estranho, parece corrupto. A ideia aqui é quebrar os valores tradicionais. E para isso, nós temos 5 áreas de ataque. A primeira é religião, a segunda é educação, a terceira são os vínculos sociais, a quarta é a lei e a ordem e a quinta é o trabalho. Entenda que aqui não é um de cada vez. A proposta é você começar lentamente a comer cada uma dessas áreas, tudo ao mesmo tempo. E agora eu vou te contar como acontece em cada uma delas. Na parte da religião, o primeiro passo para desmoralizar a religião de uma nação é você ridicularizar a religião. A proposta aqui é que, por meio de mídias, por meio de obras artísticas, você começa a tirar sarro da religião. E começa a mostrar que uma pessoa que é religiosa, ela é enfadonha, ela é burra, ela é ignorante. E mais do que isso, existe um esforço consciente de você criar várias seitas e crenças secundárias, porque assim você vai ter a capacidade de quebrar a unidade. In case of religion, destroy it, ridicule it, replace it, accept it, respect it. Religious
organizations with fake organizations. Distract people's attention from the real faith and attract them to various different faiths. Entenda que uma nação ela é composta quando você tem muitas pessoas que pensam meio que de forma igual. Um país surge quando você tem muita gente com uma cultura semelhante, que acredita nos mesmos valores e divide as mesmas crenças. Não é à toa que, por exemplo, o Brasil é, até hoje, majoritariamente cristão, enquanto outros países são majoritariamente voltados para outras religiões. Entenda que a religião ela é uma parte fundamental dessa construção de um pilar sólido para uma nação. Então, quando você cria várias seitas, várias ramificações de crenças diferentes, você quebra essa unidade e divide ela em pequenos grupos que são mais controláveis. A segunda linha de ataque é a educação. A proposta, o objetivo aqui, é você pegar as matérias que são mais práticas, eficientes e úteis e colocá-las em segundo plano para que você possa focar ainda mais em matérias que são mais filosóficas e ideológicas. A proposta é você parar de fabricar cidadãos que são capazes de trabalhar, de produzir e de pensar criticamente e colocar então cidadãos na rua que estão mais focados em militância ideológica. Ou seja, isso significa que, por exemplo, matérias como matemática, química e física ficam em segundo plano e estudos sociais, sexualidade, estudos etnográficos, filosofia, essas coisas ganham mais amplitude de ação. Lembre-se, a proposta aqui é você fazer com que a pessoa não seja funcional, e sim seja um indivíduo que está radicalizado. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. Já falamos de religião, já falamos de educação, agora vamos para os vínculos sociais. A proposta aqui é burocratizar vínculos sociais que antes eram naturais. Por exemplo, você quer fazer uma calçada nova na frente da sua casa. Em condições convencionais, você vai lá e faz o que você quer, porque a calçada é sua e os seus vizinhos estão bem com isso. No entanto, a proposta aqui é que, por exemplo, o Estado crie uma série de normativas e regras e disposições que te obrigam a fazer a calçada do jeito que o Estado quer. Ou seja, há um intermediador entre você e a sua comunidade. Por exemplo, você quer criar o seu filho? Não, você vai ter que seguir uma série de normas que o Estado compõe para que você possa então manter a guarda da sua criança. A ideia aqui é você quebrar essa naturalidade. Eu não quero que os vizinhos formem uma comunidade para se proteger contra a criminalidade. Não, eu quero que os vizinhos fiquem em suas casas e liguem para a polícia. Então entenda que a ideia é você tornar mais burocrático, mais complexo e mais moroso qualquer tipo de atividade social convencional. Take away the initiative from people. Take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. A quarta via de ataque da desmoralização é descredibilizar a lei e a ordem. Isso começa principalmente pelos aspectos de cultura como o cinema. Veja, a ideia aqui é você não criar mais personagens heróicos que valorizem a ideia de o combate pela nação, ou talvez um policial heróico, ou um bombeiro heróico. A questão aqui é você tirar isso da jogada e perverter esse processo. Ou seja, você começa a fazer filmes onde o bandido é o mais legal, é o mais bonito, é o mais descolado, e o policial é o gordo burro que está comendo rosquinhas dentro do carro. A proposta aqui é você lentamente mostrar que os oficiais da lei são completamente incompetentes e incapazes de fazer o seu trabalho. A slow substitution of basic moral principles, whereby a criminal is not a criminal actually, he's a defendant, even if his guilt is proven. Por fim, a última via de ataque são as relações trabalhistas. A proposta aqui, o objetivo, é começar a disseminar a concepção de que o trabalhador não pode, ele é incapaz ou ele vai ser roubado se ele negociar diretamente com o seu empregador. A ideia aqui é colocar o Estado como intermediador entre o empregador e o empregado. Cria-se uma cultura onde o empregado sempre se sente desvalorizado e ele é roubado pelo patrão ganancioso, e o empregador é o capitalista que quer destruir tudo e todos e roubar tudo o que ele pode para si. Essa narrativa é feita porque assim o intermediador ganha importância.
Esse intermediador ele vai colocar quantas horas por dia você pode trabalhar, o quanto você pode ganhar, e isso é vendido como um benefício. Ou seja, esse intermediador entra e fala assim, fique tranquilo, eu vou cuidar de você. Você pode ganhar isso, 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 isso. E o empregador vai ter que te pagar isso. Só que na prática, o objetivo dessa proposta é criar ainda mais frustração. O trabalhador se sente ainda mais frustrado porque não consegue ser valorizado tanto quanto gostaria, e o empregador começa a não conseguir mais empregar, criando ainda mais rixa nas relações trabalhistas. I want to sell my labor not for $2.50 an hour, but for $2. I don't have right. My freedom is denied to me. Então veja que aqui nós temos 5 áreas essenciais da sociedade que começam a ser desmoralizadas. Você tira a seriedade da religião, você começa a tirar a seriedade da educação, você começa a burocratizar os vínculos sociais, você começa também a criar descrédito de lei e ordem. Você olha para um policial e pensa, é só um policial. E por fim, você ainda tem essa situação terrível de você não conseguir trabalhar sem o sentimento de que há uma rinha entre você e a pessoa que te paga um salário. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it. Quando o processo de desmoralização começa a trazer resultados, as pessoas começam a sentir que nada funciona muito bem, tudo é meio confuso, o que é certo, o que é errado, tá todo mundo meio perdido, e as pessoas começam a entrar num processo onde elas começam a radicalizar as suas opiniões. Ou seja, você começa a perceber que as pessoas começam a ficar cada vez mais fechadas e tendo opiniões cada vez mais diferentes. Aí entra o segundo estado, o estado da desestabilização. Veja, a teoria da subversão tem 4 etapas. A primeira é desmoralização, que você acabou de conhecer, e agora a gente vai entrar na desestabilização. Como o próprio nome diz, a ideia agora é, uma vez que a cama de gato está preparada, você começa a criar confrontos e conflitos dentro da nação entre as próprias pessoas. Para isso, você vai atacar 3 áreas diferentes. Você vai atacar a vida cotidiana, você vai atacar a lei e a ordem e a mídia. Como isso vai acontecer? Agora eu vou mergulhar nesses 3 pontos para você. Quando se trata de vida cotidiana, também entendida como economia, a proposta aqui é você fazer com que o cenário fique tão insustentável e as opiniões fiquem tão diferentes e tão radicalizadas que as pessoas não consigam mais chegar a acordos pacíficos. A ideia aqui é que em um churrasco de família, você tem uma ideia tão extremizada em relação ao outro que vocês brigam e deixam de se falar. Familiares param de se falar, casais se separam, amigos não se falam mais, vizinhos começam a trocar socos nas ruas. A proposta aqui é quebrar, criar uma completa desestruturação dos vínculos que antes eram considerados uma grande unidade. No matter what, it's black against white, yellows against green, doesn't matter where the division line goes. As long as this group come into antagonistic clash, sometimes militantly, sometimes with firearms, that is destabilization. Devo lembrar para você que esses confrontos eles vão ser incitados por todas as outras áreas atacando ao mesmo tempo, que você vai entender melhor. Lembre-se que eu estou te passando um passo a passo, mas tudo acontece meio que ao mesmo tempo, certo? Para isso, então, nós vamos entrar no próximo, que é a questão da lei e ordem pública. Aqui existe uma intenção de que as pessoas briguem e se processem. A proposta é que a nação se perca em pequenas brigas medíocres, onde fulaninho está processando o ciclaninho por conta do que ele falou e do que o outro respondeu, e assim você cria uma cortina de fumaça judicial completamente irrelevante que faz com que os poderes superiores tenham maior amplitude de ação. É aqui que o Bezmenov fala que os agentes adormecidos começam a funcionar. Muito interessante entender isso. Ele traz aqui que é exatamente nessa etapa de desestabilização que pessoas que tiveram uma educação com viés mais marxista e mais leninista vão sair para os holofotes e vão começar a assumir a liderança de pequenos grupos. Grupos dos mais variados tipos. A ideia desses líderes é criar grupos que defendem direitos aleatórios de qualquer pequeno grupo estatisticamente relevante. Você vai criar direitos de fulano, direitos de ciclano, direitos de qualquer outra coisa. E a ideia de criar esses grupos tem um único objetivo: criar confronto, aumentar a radicalização de opiniões
e desestabilizar ainda mais as relações sociais. Por fim, a terceira via de ataque é a mídia. A mídia, ela deixa de ser uma agência que relata acontecimentos e começa a se tornar uma gestora de opiniões e influenciadora de modos de vida. Ou seja, você não vai no jornal para ver o que aconteceu na semana. Você vai ver o jornal onde eles vão te mostrar o que você tem que fazer para ser uma pessoa boa, ou melhor, ou mais rica e algo do tipo. Então a ideia aqui é que a mídia entra para começar a moldar os valores e levar diferentes grupos para uma contínua radicalização. Lembre-se que o termo aqui é desestabilizar. Então, quanto mais polarizado a nação estiver, com diferentes opiniões, diferentes crenças, diferentes ideias, melhor para o plano da subversão. That's why my KGB instructors specifically made the point, never bother with leftists. Forget about these political prostitutes. Aim higher. This was my instruction. Try to get into large circulation, established conservative media. Rich, filthy rich movie makers, intellectuals, so-called academic circles. Cynical, egocentric people who can look into your eyes with angelic expression and tell you a lie. Uma vez com o país desmoralizado, desestabilizado, a próxima etapa é inevitável. Vem a crise. A crise é quando as coisas param de funcionar. É quando chega num ponto onde ninguém mais sabe o que é certo ou errado, bom e mal, e a gente começa a ficar confuso e começa a não confiar mais no sistema judicial para nos proteger de crimes, a gente não consegue confiar no sistema de saúde, a gente não leva mais a sério a nossa bandeira ou os valores da nossa nação. Tudo que você vê por aí parece estranho, corrupto, as pessoas estão brigando e muitas delas desejam que a briga venha. Nesse momento, o país começa a ter sintomas terríveis. Você começa a ter êxodo de empresários, muita gente rica começa a sair do país. Você começa a ter um problema seríssimo com os sistemas básicos que começam a colapsar ainda mais. Você tem uma economia que começa a ter uma inflação terrível e as pessoas começam a passar fome e ter dificuldades de pagar as contas básicas ou comprar qualquer coisa. E aí entra o ponto-chave desse terceiro passo. Uma vez que a crise foi instaurada, grande parte da nação, que são apenas pessoas trabalhadoras e que querem viver uma vida tranquila, começam a clamar por um salvador. Vendo a situação em que o seu país está, você diz, caramba, eu preciso de um líder forte, de um cara que assuma a presidência e diga, eu vou dar conta disso. É nesse momento, quando grande parte da nação está carente de um salvador, que surge então um grupo ou uma pessoa e diz, eu estou aqui para resolver, venha comigo. E essa pessoa, ou esse grupo, tem intenções muito claras, tomar o controle por completo. Quando ele decidir tomar o controle por completo, haverá duas potenciais situações. A primeira é guerra civil. Ou seja, grande parte das pessoas aceita esse cara, outra parte não aceita, e existe uma guerra civil naquele país, e aí uma série de situações podem discorrer a partir daí. A segunda estratégia é se o país não tem capacidade bélica de iniciar uma guerra civil, por exemplo, se a nação já foi desarmada anteriormente e não tem condições de iniciar um confronto armado, o que acontece é uma invasão e uma completa tomada. Ou seja, quando esse Salvador, quando esse Messias vem, aqueles que não concordam com ele não tem nem como lutar, então eles simplesmente são subjugados e então o poder é tomado. Agora nós entramos no quarto passo, a normalização. Veja que nós desmoralizamos, desestabilizamos, entramos em crise, oferecemos um salvador, que é aquele que carrega os valores da nação que quer conquistar a outra, e uma vez que ele assume o poder, a gente vai estabilizar a sociedade. Mas para estabilizar a sociedade, a gente tem que começar a fazer algumas alterações. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in 1968, Comrade Brezhnev said, "Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized." Ou seja, perceba, você tem tanques de guerra andando nas ruas, rumando para a capital, mas não tem mais violência nenhuma. É aqui que a gente começa a ver um pouco mais daquela roupagem de um livro muito conhecido, 1984, de George Orwell, onde o grande irmão cuida de você e fique tranquilo que o que você está vendo é perfeitamente natural. Para estabilizar a sociedade, agora esse novo governante, que tem sob controle imediato, o vínculo dele com a nação conquistadora é direto, a próxima etapa agora é muito interessante. Porque para estabilizar a sociedade, ele vai eliminar os desestabilizadores. Your leftists
in United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion only to destabilize the nation. When their job is completed, they are not needed anymore. They know too much. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot. Isso significa que todos aqueles grupos que foram criados na fase de desestabilização, grupos de luta por igualdade sexual, igualdade étnica, liberdade cultural, liberdade religiosa, todos esses grupos, sem exceção, desaparecerão. Inclusive, alguns serão eliminados fisicamente. A proposta aqui é que não há mais radicalismo. Ninguém mais tem opiniões diferentes, afinal agora nós somos uma nação coesa, ou, utilizando as palavras do livro, isso é o fim das discussões e o começo da boa, sólida e democrática liberdade proletária. E pronto, esse país se tornou um país soviético. The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. Unlike myself, you will have nowhere to defect to. Os 4 passos da teoria da subversão: desmoralizar um povo, desestabilizar este povo, colocá-los para brigar em uma crise completa, ofereça um salvador que esteja conectado diretamente com a nação que quer conquistar essa nação e, por fim, normalize o novo poder, utilizando dele para sugar todas as riquezas e, enfim, todos os interesses necessários. É isso que a teoria da subversão de Yuri Bezmenov oferece como proposta. Agora vem a pergunta, mais uma vez, o que você acha? Você viu algum tipo de semelhança com base no que tem acontecido no mundo ou o que já aconteceu no mundo? Você vê alguma semelhança com o nosso país? Cabe a você me contar. Devo lembrá-lo que o que eu te falei aqui não saiu da minha cabeça. Não é o Júlio falando. Eu estou contando o que um ex-agente da KGB da União Soviética trouxe para o mundo ocidental, revelando esse master plan, esse plano de conquistação não militar. O que você acha? Você acha que isso é uma grande loucura e nós devemos sim colocar o nosso chapéu de alumínio? Me diga nos comentários, estou muito curioso para saber. E eu tenho certeza absoluta de que o seu relato aqui embaixo, a sua opinião, a sua análise, com certeza será muito bem-vinda. Eu vou colocar o título do livro certinho para vocês na descrição, caso você queira conhecer mais, com maior profundidade, essas teorias. E eu tenho certeza absoluta de que nos veremos em um próximo vídeo com muitos conhecimentos diferentes também, tá bom? Deixe sua curtida, manda esse vídeo para quem você acha que precisa assistir, confira os links, os links aqui na descrição e a gente se vê muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.